Bem-vindos ao Futebol Fast News. Veja as datas, horários e onde assistir os jogos de volta das oitavas de finais da Libertadores e Sul-Americana. Confira qual time vai com a vantagem para o segundo jogo. Mas antes, não esqueça de deixar o like e se inscrever para ajudar o canal. Vamos para o vídeo. Vamos começar com os jogos de terça-feira, dia 19, pela Sul-Americana. O Huracan recebe o Once Caldas, às 7 horas da noite. O Once Caldas venceu o primeiro jogo por 1-0 e necessita apenas do empate para se classificar. Você pode acompanhar a partida pelo ESPN. No segundo jogo de terça, dia 19, pela Sul-Americana, o Fluminense recebe o América de Cali. Às 9h30 da noite, o Fluminense venceu o primeiro jogo por 2-1 e necessita apenas do empate para se classificar. Você pode acompanhar a partida pelo SBT e Paramount Plus. No terceiro jogo de terça, dia 19, pela Sul-Americana, o Mushuc Runa recebe o Independiente del Valle. Às 9h30 da noite, o Independiente venceu o primeiro jogo por 1-0 e necessita apenas do empate para se classificar. Você pode acompanhar a partida pelo ESPN. Abrindo os jogos de terça, dia 19, pela Libertadores, o Vélez Sarsfield recebe o Fortaleza. Às 7 horas da noite, o primeiro jogo ficou no empate em 0-0 e os dois times disputam em igual condições a vaga. Você pode acompanhar a partida pelo ESPN. Na segunda partida de terça, dia 19, pela Libertadores, o São Paulo recebe o Atlético Nacional. Às 9h30 da noite, o primeiro jogo ficou no empate em 0-0 e os dois times disputam em igual condições a vaga. Você pode acompanhar a partida pelo Paramount Plus. No terceiro jogo de terça, dia 19, pela Libertadores, o Racing recebe o Peñarol. Às 9h30 da noite, o Peñarol venceu o primeiro jogo por 1-0 e necessita apenas do empate para se classificar. Você pode acompanhar a partida pelo Paramount Plus. Na primeira partida de quarta-feira, dia 20, pela Sul-Americana, o Cienciano recebe o Bolívar. Às 7 horas da noite, o Bolívar venceu o primeiro jogo por 2-0 e necessita apenas do empate para se classificar. Você pode acompanhar a partida pelo Paramount Plus. Na segunda partida de quarta, dia 20, pela Sul-Americana, o Universidade de Quito recebe o Alianza Lima. Às 9h30 da noite, o Alianza Lima venceu o primeiro jogo por 2-0 e necessita apenas do empate para se classificar. Você pode acompanhar a partida pelo Paramount Plus. Na última partida de quarta, dia 20, pela Sul-Americana, o Independiente recebe o Universidade do Chile. Às 9h30 da noite, o Universidade do Chile venceu o primeiro jogo por 1-0 e necessita apenas do empate para se classificar. Você pode acompanhar a partida pelo ESPN. Na primeira partida de quarta, dia 20, pela Libertadores, o Estudiantes recebe o Cerro Porteño. Às 7 horas da noite, o Estudiantes venceu o primeiro jogo por 1-0 e necessita apenas do empate para se classificar. Você pode acompanhar a partida pelo ESPN. Na última partida de quarta, dia 20, pela Libertadores, o Internacional recebe o Flamengo. Às 9h30 da noite, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 e necessita apenas do empate para se classificar. Você pode acompanhar a partida pela Globo e ESPN. Na primeira partida de quinta-feira, dia 21, pela Sul-Americana, o Godoy Cruz recebe o Atlético Mineiro. Às 7 horas da noite, o Atlético venceu o primeiro jogo por 2-1 e necessita apenas do empate para se classificar. Você pode acompanhar a partida pela ESPN. Na última partida de quinta-feira, dia 21, pela Sul-Americana, o Lanús recebe o Central Córdoba. Às 9h30 da noite, o Central Córdoba venceu o primeiro jogo por 1-0 e necessita apenas do empate para se classificar. Você pode acompanhar a partida pela Paramount Plus. Na primeira partida de quinta-feira, dia 21, pela Libertadores, o LDU recebe o Botafogo. Às 7 horas da noite, o Botafogo venceu o primeiro jogo por 1-0 e necessita apenas do empate para se classificar. Você pode acompanhar a partida pela Paramount Plus. Na segunda partida de quinta, dia 21, pela Libertadores, o River Plate recebe o Libertad. Às 9h30 da noite, o primeiro jogo ficou no empate em 0-0 e os dois times disputam em igual condições a vaga. Você pode acompanhar a partida pelo Paramount Plus. Na última partida de quinta-feira, dia 21, pela Libertadores,
O Palmeiras recebe o Universitário. Às 9h30 da noite, o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 4-0 e necessita apenas do empate para se classificar. Você pode acompanhar a partida pela ESPN. Esses são os detalhes da segunda partida das oitavas de finais da Libertadores e Sul-Americana. Se você gostou, deixe o like e se inscreva para ajudar o canal. Até a próxima.